Ok, 11 horas 7 minutos. Vamos dando sequência à programação local da Rádio Jornal, agora com o nosso debate. Estamos no ar com trabalhos técnicos de Sandro Rodrigues, a gerência de conteúdo de Isabela Barbosa e direção executiva do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação no interior de Carlos Humberto. Hoje estaremos recebendo aqui nos estúdios a vereadora Perpétua Dantas, do PSDB. Nós vamos falar sobre política. O analista político, professor Fernando Andrade, está aqui ao meu lado para que a gente possa fazer essa entrevista com a vereadora Perpétua Dantas. Professor Fernando Andrade, seja bem-vindo mais uma vez aqui aos estúdios. Bom dia. Bom dia, Berg. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Jornal. O debate promete ser bem interessante, né? Até por conta do que falou agora há pouco o deputado José Queiroz, né, professor? Sem dúvida alguma, Perpétua que começou sua carreira política como secretária no primeiro governo de Raquel Lira e conseguiu ser a vereadora mais bem votada aqui de Caruaru no partido da prefeita. E agora, segundo essa declaração do deputado José Queiroz, vamos ver qual vai ser o desdobramento e o futuro político da vereadora Perpétua Dantas. Perfeito. O professor vai estar aqui ao meu lado, viu, vereadora, para que a gente possa debater e falar sobre política. Seja bem-vinda também aos estúdios da Rádio Jornal. Mais uma vez, eu costumo dizer sempre, viu, como professora, a Perpétua veio muitas vezes aqui para analisar política e agora visitando também, vindo como parlamentar. Vereadora, seja bem-vinda. Bom dia. Bem-vinda, meu querido amigo. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra. Eu sou quase sócia. Eu até brinco aqui da Rádio Jornal. Muito feliz de estar também hoje compartilhando a bancada com meu colega de luta acadêmica, Fernando Andrade. E eu vim aqui não só como professora várias vezes, mas como secretária da Mulher. Perfeito. E como secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Vou pedir para que no início da entrevista a gente fale sobre o seguinte: com quase 9 meses de uma nova legislatura aqui na cidade de Caruaru, como é que a professora, cientista política Perpétua Dantas analisa, e como a parlamentar Perpétua Dantas analisa essa nova legislatura na Câmara de Vereadores? Eu estou muito tranquila, eu digo sempre que escuto isso, inclusive dos meus colegas parlamentares, que em outras legislaturas, alguns problemas até de ciumeira, por conta de requerimento, de indicação acontecia. Está apenas começando, eu digo que é a parte mais difícil do ponto de vista das matérias mais relevantes. Elas ficam para o segundo semestre, mas eu sou muito tranquila, eu acho que o clima é bom, o clima é favorável do ponto de vista deste convívio e que a política é esse terreno do diálogo. Hoje a gente está discutindo um projeto que pode não passar, amanhã a cena política já muda. E a política é isso. Eu sou uma pessoa que eu estou na minha primeira experiência enquanto parlamentar, no primeiro mandato, mas eu faço análise de política em Caruaru há mais de 10 anos. Então, a política é uma seara que hoje você pensa que está ali no solo tranquilo, pisando, aí daqui a pouco viraria movediça. Aí no outro dia, então, isso é uma política, é também articulação. E no meu caso, principalmente, eu digo coerência com as minhas pautas de luta. Não é? Então, assim, eu tenho feito, acho que quem me conhece há muitos anos sabe disso, eu estou alinhada com as pautas, as quais me levaram, inclusive, à condição de secretária de governo. Eu fui convidada para ser secretária da Mulher, com muita honra, pela prefeita Raquel, e sou muito grata a ela, por conta da minha afinidade e da minha luta nessas pautas de inclusão das mulheres. Me tornei secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, cuidando de pautas como pessoa idosa, LGBT, igualdade racial, pessoa com deficiência, por conta da minha aproximação e já do meu trabalho dentro da SES UNITA há mais de 20 anos, com inclusão de pessoas pobres. Então eu continuo alinhada com minhas pautas históricas de luta. Então quem me conhece sabe que esse é o meu caminho, esse é meu percurso natural. Pois não, professor. Vereadora Perpétua, professora Perpétua, Oi, que bom entrevistá-la para a gente conversar um pouquinho de política, mas não somente do ponto de vista teórico, né? Agora prático. Haja vista que a senhora detém um mandato, e um mandato, pelo que vejo, um mandato popular, um mandato de bases, de escuta da população. Eu lhe confesso que tentei listar aqui, em uma pesquisa da sua atuação na Câmara,
alguns requerimentos, algumas indicações, alguns projetos de lei e encontrei vários. Mas aí a minha pergunta é a seguinte: para o nosso ouvinte entender bem, o vereador ele tem uma dupla função. Ele legisla e ele fiscaliza os atos do Poder Executivo. O vereador não manda calçar rua, pavimentar, criar escolas ou praças, etc. Mas o vereador pode requerer, pode indicar, pode provocar o Poder Executivo para que faça. E eu percebi que há muitos requerimentos e muitas indicações feitas pela senhora à prefeita Raquel Lira. Eu lhe pergunto, esses requerimentos e indicações, eles estão na agenda da prefeita ou ela recebe e engaveta? Não, muitos dos meus requerimentos eu tenho cumprimento deles, inclusive. Quem me segue nas redes sociais vê que eu sou uma pessoa que eu faço uma festa, Fernando, com a pedra de paralelepípedo sendo colocada numa rua. Por quê? Porque quando o vereador faz um requerimento, quem está precisando, quem está pedindo é a população. Eu, quando comecei o meu mandato, eu criei canais de interlocução com a sociedade. O primeiro canal foi a plataforma Cidadão Participa, que está sendo demandada no primeiro semestre, foram mais de 300 solicitações. Segundo é o gabinete itinerante, porque eu, para me eleger, bati na porta das pessoas, fiz reuniões, pedi o voto, então nada mais justo que eu ando em todas as comunidades. Então eu estou fazendo um gabinete itinerante para rodar Caruaru e outra porta de chegar, demanda. E por fim abri o gabinete popular, que fica na Rua Joaquim Tabosa, número 69, no bairro Maurício de Nassau, perto de Salgado, e recebo todos os dias solicitações de requerimentos e de indicações. Claro, todos os vereadores têm muitos requerimentos e muitas indicações, porque por dia são 5 matérias legislativas lançadas no SAPL, e evidentemente a prefeita deve ter um catatal de pedidos, e aí ela vai começar, eu digo que tem pedidos de baixa, média e alta complexidade. E aí a gente vai ver no decorrer, o mandato está começando. São 9 meses apenas, eu tenho aí 3 anos e 3 meses ainda de mandato para cumprir. E essa atividade que você bem citou é uma atividade acessória da atividade. Eu estive na condição de secretária, então eu não executo mais, eu peço. Entretanto, tem uma atividade que é a principal, que é a produção legislativa e a fiscalização, que está prevista na Constituição Federal. Então, assim, eu acho que eu fico muito feliz com essa relação de vigília, de observatório, que tem sido feita dos mandatos, porque isso é a ferramenta para a gente prestar contas, o que a gente chama de accountability, ou accountability na ciência política, e que deveria ser, no Brasil, uma cultura. Tanto é que eu faço uns videozinhos, uns stories, e sempre antes da sessão plenária eu digo, acompanhe o mandato do seu parlamentar, para justamente ser observada essa questão. Pois não. Agora a senhora vem sofrendo algumas derrotas dos seus colegas, né? Projeto de lei que pretenderia criar o sistema de censo inclusão Sim. E o cadastro inclusão em Caruaru. E nessa semana, ontem, né, na sessão da Câmara, 7 emendas da senhora da LDO foram negadas. E aí eu vou pedir para que a senhora possa fazer uma avaliação. Veja, eu fiz uma live segunda-feira e nós estamos passando pela Semana da Pessoa com Deficiência. Não é o meu primeiro pleito de inclusão na pauta da pessoa com deficiência. E o cadastro de inclusão, eu fiz um rol, ele já existe em o único município que ele foi de iniciativa do Executivo foi São Paulo, na gestão do prefeito Gilberto Kassab. Eu estou assessorada por uma equipe de voluntários, e entre eles eu digo que com muita honra da SES Unido, o professor Jean Grunberg, que é reconhecidamente um grande profissional, foi secretário de governo, é professor de direito. E nós estamos estudando para poder propor e fundamentando na Constituição as matérias. Eu tive um parecer desfavorável nesse projeto, tive um voto a favor e 2 contra. O voto favorável foi do vereador Anderson Correia, que integra a Comissão de Redação de Leis, e com um voto favorável a gente consegue levar o projeto para votação no plenário, foi o que eu pedi. Seguiram o parecer, vamos lá, é uma matéria de divergência doutrinária. Esse censo não cria despesa nenhuma para o Poder Executivo. Absolutamente nenhuma. Porque o que eu peço, quando você lê o projeto, é o cruzamento das informações. Eu fui secretária e sei disso. Eu tenho na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos o cadastro do BPC, Benefício de Prestação Continuada. Então eu tenho um domínio da base de quem recebe benefício que tem deficiência em Caruaru. A Secretaria de Educação tem a base de dados de quem é pessoa com deficiência matriculada na rede escolar. E a Secretaria de Saúde tem na sua base de dados as informações de quem recebe tratamento de saúde, cruzou os 3,
Quem fica de fora? As entidades socioassistenciais, que eu me reuni na segunda-feira. A AMA, que é a Associação Mundo Azul, o Instituto Atipicamente, todos que tratam de pessoas com autismo, a ACAS, a Associação de Pessoas Cegas. Eu estou em contato direto com essas instituições, ONGs e associações que têm seus cadastros próprios. Não ia se contratar ninguém, não precisava criar estrutura nenhuma, nem recenseador para bater em porta de ninguém. Isso se faz com cruzamento de dados. E foi assim que aconteceu no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, em Belo Horizonte, em Aracaju, em vários lugares. Mas a assessoria entendeu que era um projeto inconstitucional e os vereadores votaram, o direito dos vereadores seguirem o parecer. O que foi contrário na votação de ontem. Porque eu apresentei 9 emendas, das 9, 7 prosperaram. 7 foram aprovadas, foram 25 metas, eu estou com todas elas aqui, metas com garantindo recurso para a saúde, para a zona rural, para a parte de desenvolvimento econômico, limpeza urbana, iluminação e feiras, esporte, cultura e lazer, cultura e turismo, sistema de garantia de direitos, que aí entra LGBT, pessoa com deficiência, pessoa idosa, e educação. Então, todas essas minhas emendas, eu quero deixar muito claro aqui, receberam parecer favorável do jurídico, porque a LDO é uma diretriz, vai se dizer, um planejamento para a execução do gasto público. E ela precisa ter como base o PPA, o Plano Plurianual. Então, ao fazer as minhas emendas, eu imediatamente relacionei o PPA com a emenda. E a gente só emenda até no direito. Quando é que eu emendo uma petição inicial? Quando tem algo faltando. Então, eu estou aqui com a LDO e eu só emendei aquilo que estava omissa, como se fosse uma sentença judicial. Eu ia entrar com um embargo declaratório, quando ela é obscura, quando ela é omissa, quando ela é contraditória. E aqui foram situações de omissão. Então, fizeram o contrário. Na terça, seguiram o parecer. Ontem, o parecer era favorável às minhas emendas, não só o parecer da casa, como também a votação, porque essas emendas passaram pela Comissão de Redação de Leis e a Comissão de Orçamento, e foram aprovadas. Então, tirem suas próprias conclusões. Pois não, professor. Vereadora Perpétua, sua luta com os excluídos da sociedade, ela vem de longe, né? De muito longe. Vem daquele projeto, que hoje é um programa de adoção de cidadãos presos, lá na SES UNITA, um programa vintenário. Uhum. E eu percebi que a senhora propôs um projeto de lei para impedir a contratação pelo município de condenados por crimes contra mulheres, idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. Foi retificado esse programa por conta da questão da constitucionalidade. Então, a gente já não tinha decisão do STF sobre as pautas da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, da criança, mas já tem decisão constitucionalizando com relação à Lei Maria da Penha. E aí eu, com muita tranquilidade, até respondi algumas questões de internautas na época que existem pautas que são de lutas. E os meninos da PJPS me conhecem e sabem que lá dentro, enquanto secretária da Mulher, eu fazia palestra com o pessoal. E aí, Paulão, um grande abraço, que sempre permitiu isso, entendeu? A consciência cidadã. Os meninos da Lei Maria da Penha iam para o auditório, eu fazia palestra e tudo. E outra coisa, nós temos um município como Bezerros, que já tem a aprovação dessa lei. É a Manu Lapa, que é vereadora de Carpina, aprovou essa lei, a mesma lei. Aí vamos lá. Quem é que não pode? Fernando Andrade, a condenação em segunda instância, que impede, quando você vai ler a lei, a condenação em segunda instância pela Lei Maria da Penha. E concurso e seleção simplificada. Só vai pegar a nata na sociedade, meu amigo. Que são eles que continuam batendo. O pobre coitado, ele está na cadeia. Ele é alcançado, que não é pobre coitado não, porque ele agrediu. Quando eu digo assim nesse sentido, é a seletividade. Nós temos, crime contra a mulher não tem endereço, não tem cor, né? Não tem distinção do ponto de vista de onde ele acontece. Mas nós vamos ter um silenciamento com relação à punição desse crime nas camadas mais abastadas da sociedade. Então, a punição para os pequenos, ela sempre vem com muita força e de forma veemente. Mas aqueles que passam em concurso público, que conseguem ascender profissionalmente, esses conseguem as portas escancaradas. E esses não são os atendidos na penitenciária. Mas eles deveriam ter um tratamento diferenciado, mais duro, até mesmo tendo de certa forma, um acesso dificultado a ser contratado pelo município por conta desse crime? Existe um crime pior, um crime menor, e veja que eu estou falando com criminalista. Exatamente.
Eu discuto muito isso com os meus colegas, com Paula Rocha, e eu digo o seguinte, há pautas que são históricas na nossa vida. E o crime contra a mulher, ele é cultural, ele é estrutural e ele é banalizado. Então, a violência contra a mulher, ela termina entrando no bojo das múltiplas, das outras violências, e ela tem sim. Tanto ela tem que ser olhada com outros olhos e por outra janela, que nós precisamos de lei específica para nos proteger, mostrando a diferença de tratamento que merece esse criminoso. Eu preciso de uma lei que me garanta proteção por conta de violência de gênero na política. E basta ler os blogs de Caruaru para ver o tamanho da violência de gênero comigo que tem acontecido aqui em Caruaru. Por quê? Porque mulher tem que ser silenciada. Mulher não pode ter autonomia e não pode deixar de ser tutelada. Porque se ela tiver voz autônoma e ativa, ela tem que ser diminuída, né? É assim que acontece. Então, nós mulheres precisamos de crime que puna a violência de gênero na política, a violência física. Então, nós precisamos de proteção. Sabe por quê? Porque nossos direitos são mais violados do que o direito das outras pessoas. Então, sim, o crime contra a mulher, o criminoso comete crime de gênero, ele tem que ter um tratamento mais duro do que outros criminosos. Eu vou pedir para a senhora explicar o seguinte, para o nosso ouvinte. Eu estava assistindo um vídeo da senhora que foi publicado, inclusive, pelo portal UOL, né, sobre o Dia Internacional da Igualdade Feminina. E aí a senhora destacou o seguinte, o meu mandato é feminista. Vou pedir para que a senhora explique. Claro, o mandato feminista é aquele mandato que tem uma pauta muito clara, né, de luta por equidade e por igualdade, essa equidade de gênero, esse nosso direito de garantir às mulheres inclusão, cidadania e dar protagonismo a essa pauta. Existe um discurso, eu fiz uma live com a Karine Oliveira e com a Ana Maria de Barros, sobre a dificuldade da mulher na política, de acesso à política. E existe um mito muito grande, não, mas a mulher não gosta de política. Não, mas a própria mulher... Não, nós ainda somos laranjas, nós não temos apoio, nós não temos incentivo dos partidos, nós não temos estrutura partidária. Eu sou uma pessoa esclarecida, sou advogada, sou professora. E se não fosse muitos amigos para me orientar sobre contabilidade eleitoral, sobre direito eleitoral, sobre propaganda eleitoral, entendeu? Eu teria me perdido na campanha. Então eu precisei pedir ajuda. Imagina uma pobre coitada de uma liderança comunitária que tem liga social, que tem condição de ser candidata, que tem voto e não tem orientação, não tem incentivo. Então eu digo isso, nosso mandato ele não é só... Eu não sou só representante das mulheres. Eu, na Câmara, exerço representatividade. E tanto é que ontem, na minha fala, que ontem foi o Dia, né, Internacional da Igualdade Feminina, eu comecei, quem quiser assistir a sessão plenária, está gravada no Facebook do Poder Legislativo, eu começo lembrando todos os meus projetos de lei, requerimentos e indicações que fiz em virtude de ser um mandato feminista. Pois não, professor. Em relação a essa inserção, né, da mulher na política, quando a gente vai analisar a lei eleitoral, sempre alguns analistas dizem, olha, tem a cota feminina, são 30% pelo menos das candidaturas que devem ser de mulheres. Quando, na verdade, a lei diz que são 30% de outro gênero. Só que como a mulher tem uma inserção bem menor na vida partidária, acaba se banalizando e dizendo que tem que ter 30% de candidatas mulheres. Mas até isso é mitigado, não é, vereadora? Muito. Porque, por exemplo, as candidaturas laranja, que a senhora falou aí, ainda é uma realidade. Eu queria que a senhora comentasse a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que anulou a chapa inteira de todos os candidatos de um determinado partido por ter evidenciado uma candidatura laranja. A senhora acha essa decisão correta, a senhora que está na vida partidária? Totalmente. Inclusive ontem, acho que foi ontem ou anteontem, um vereador de Petrolina teve um mandato cassado em virtude dessa decisão. Vamos lá, nós não somos figura, eu não sou figura decorativa. Eu não fui para a Câmara de Vereadores para trair as pautas de luta às quais me constituíram enquanto pessoa, enquanto militante. O meu orientador do mestrado, o professor Luciano Oliveira, dizia, Perpétua, você tem militância na veia. Acho que foi por isso que eu não consegui ir para o doutorado ainda, viu, Fernando? E aí, primeiro, a gente não precisava, não devia ser uma cota, a cota devia ser 50%, para garantir a equidade mesmo. E outra coisa, tem que haver uma caça dentro dos partidos, para que se identifique aquelas candidaturas que estão ali para beneficiar as candidaturas masculinas. Que é essa a questão da candidatura laranja. Então, é uma decisão coerente. Eu acho que lei... É tão engraçado quando a gente vai defender um projeto de lei. Não, lei tem que ser cumprida. Mas depende... Se for bom para mim, a gente pode burlar a lei, né?
Se for mal para mim, para os meus amigos, né, tudo. Para os meus inimigos, a lei. E assim ainda é, Fernando. Muitas vezes no judiciário, quando eu tenho criticado, no legislativo e no executivo. E aí eu acho essa decisão coerente, porque nós merecemos respeito, dignidade e oportunidade de disputa em pé de igualdade dentro dos partidos. Isso não existe. Entendi. Vereadora, tem um blog na cidade, certamente deve ter chegado para a senhora. Esse blog vem dizendo o seguinte, que existe um movimento interno contra a sua atuação na Câmara de Vereadores. E que esse movimento do próprio Nil Tucano é por conta que a senhora quer ser a guardiã da verdade, é o que está dizendo, e professora dos vereadores. Vou pedir para que a senhora, não sei se chegou até isso. Chegou, eu fiz uma live ontem, aí eu convido aos ouvintes para entrar no Facebook e para entrar no meu Instagram. Quem diz isso diz com muita maledicência. Eu sou uma pessoa que me coloco sempre muito humildemente, até porque estamos ali em pé de igualdade. Agora tem o seguinte, eu sou uma pessoa que estou alinhada com minhas pautas. Então, se fazer valer a minha prerrogativa constitucional, veja, né? Eu estou aqui como professor de direito constitucional. É um direito do vereador propor emendas à lei de diretriz orçamentária e à lei a LOA, né? A lei orçamentária anual. Eu estou usando as minhas prerrogativas. Aí por que a violência de gênero? Porque o fato de eu usar de um direito meu para se deturpar, certo? Essa minha legitimidade garantida pela Constituição, eu fui eleita pelo voto direto. Quem diz isso diz de forma equivocada. Quero ser professora de ninguém. Agora eu defendi minhas emendas uma a uma. E vou defender. Então, quem diz isso de Perpétua Dantas é porque não conhece Perpétua Dantas numa sala de aula, numa sala de audiência, em um presídio, no tribunal do júri. Quem diz isso de mim é porque não me conhece. Eu sou uma pessoa que defendo as minhas ideias. E veja que paradoxo, foram essas ideias, foi essa minha coerência de luta com pautas de inclusão social que me levaram a ser secretária. E eu digo o seguinte, entrei junto com a prefeita Raquel no dia 2, eu fui nomeada dia 2 de janeiro de 2017 com muita honra. Troca, chegou no final do ano de 2017, teve troca de secretário, teve no secretário Perpétua Dantas firme ali, dando protagonismo e liderança à Secretaria de Políticas para Mulheres, que bombou na cidade. Se não tivesse bombado, eu não tinha assumido uma secretaria de 1.000 pessoas, 972 servidores. De repente, Perpétua Dantas, enquanto tem um monte de gente caindo, eu sou o quê? Eu sou promovida. Assumo 4 pastas: desenvolvimento social, direitos humanos, habitação e esportes. Que desafio! Numa cidade de quase 400 mil habitantes. Saí como pela porta da frente no dia 4 de abril de 2020, quando pedi exoneração, nunca fui exonerada, para concorrer à campanha eleitoral, por conta da lei eleitoral que determinava minha saída do cargo público 6 meses antes da eleição. Então isso mostra que minha passagem pela gestão pública foi honrada e foi competente, porque se não tivesse sido, com certeza, eu tinha sido demitida. A senhora acha que isso pode ser um preconceito até pela bandeira que a senhora defende? Eu acho que as pautas de exclusão, historicamente, elas são sufocadas e asfixiadas. As pautas, lutar por direitos de pessoas do campo, feito ontem, eu fiz uma defesa veemente de dinheiro para a zona rural. Dinheiro para a saúde, a caravana itinerante, levando serviço de imagem, médico, dinheiro para asfaltar, para melhorar a estrada, dinheiro para a população LGBT, poder fazer campanha contra a LGBTfobia, dinheiro para a pessoa com deficiência. Então a nossa luta está totalmente alinhada com as pautas que eu sempre defendi, que são pautas abandonadas, esquecidas e secundarizadas. Por isso eu acho que a minha coerência está totalmente de acordo com aquilo que eu sempre lutei, inclusive dentro do governo. Entendi. 11h31, eu vou ao intervalo comercial. Na volta, a gente continua conversando com a vereadora Perpétua Dantas, do PSDB. 11h31. Debate na Rádio Jornal Caruaru. Comando Geral, fim de semana. Rádio Jornal. Acompanhe todos os domingos aqui na Rádio Jornal de Caruaru o programa Paz e Bem, a voz da Diocese, e também a Santa Missa, direto da Catedral de Nossa Senhora das Dores. Eu conto com a sua participação e audiência. Nos encontramos todos os domingos às 6 horas da manhã.
Oferecimento Parque dos Arcos. Jazigos familiares a partir de R$ 159 mensais. O Enem é grandioso, um dos maiores exames educacionais do mundo. Resultado do trabalho do governo federal por meio do Ministério da Educação e da dedicação de milhares de pessoas que trabalham para que tudo aconteça da melhor forma possível. As provas do Enem serão dias 21 e 28 de novembro. Prepare-se bem e guarde essas datas. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. De segunda a sexta-feira, às 14h, acompanhe o programa Além da Notícia, com o jornalista Berg Santos. Além da Notícia, na Rádio Jornal Caruaru, você confia. Além da Notícia. Oferecimento Ioki. Agora também com a doutora Nayara Rayane Caldas, cuidando da saúde dos seus olhos com excelência. No mês do estudante, a melhor graduação digital do Brasil está com uma super oportunidade para você. Concorra a bolsas de estudo de até 100% de desconto. Essa é a sua chance de estudar em um EAD nota máxima no MEC, com um modelo de ensino inovador que coloca você mais rápido no mercado de trabalho. Inscreva-se até 27 de agosto em www.uninasal.digital e participe. Uninasal, a melhor graduação digital do Brasil. Girando com a polícia. Givanildo Silveira. Uma mulher foi presa durante uma ação policial. Inclusive, de acordo com informações, a mulher identificada por Gilvânia Silva de Santana foi presa em uma residência da Travessa Rosas dos Ventos, no bairro Heliópolis, durante uma busca minuciosa com os policiais. Através dos policiais, chegaram nela e 690 gramas de crack, toda essa droga apreendida, quase 2 quilos de maconha também, revólver calibre 38, 5 munições calibre 38, uma balança de precisão e um celular, tá? Ela foi levada para a delegacia, onde foi autuada em flagrante. Aqui em Caruaru também caiu um casal que estava no tráfico de entorpecentes. Rádio Jornal, Rádio Notícia. Agora você acompanha toda a emoção da Champions League no SBT. É isso mesmo, a liga mais vista no mundo todo está de volta à TV aberta. E se tem bola rolando, tem nossos craques em campo comentando cada jogada. Entre pra nossa torcida. UEFA Champions League no SBT. É mais que futebol, é espetáculo. Domingo no Caruaru da Sorte tem muito dinheiro pra quem tá precisando de dinheiro. São 160 mil reais em prêmios. Primeiro prêmio, 10 mil. Segundo prêmio, 10 mil reais. Terceiro prêmio, também 10 mil. 30 giros de R$1.000. No quarto prêmio, 100 mil reais. 100 mil reais pra quem tá precisando. É isso mesmo, 160 mil reais em prêmios. Corra, compre o seu Caruaru da Sorte. Ajude o Licia. Brasileirão da Série D é com o Scratch de Ouro da Rádio Jornal. Alvinegro, Patativa, nas tuas cores tem emoção. Nesta sexta-feira, acompanhe o jogo Caucaia e Central pela 13ª rodada do Brasileirão, a partir das 3h da tarde. Tu és querido, grande guerreiro, és o Central de Caruaru. Campeonato Brasileiro na Rádio Jornal. Fique ligado na equipe esportiva de maior credibilidade do Nordeste. É Pernambuco falando para o mundo. Show de bola! Scratch de Ouro, Rádio Jornal. Debate na Rádio Jornal Caruaru. Ok, 11h36, de volta com o nosso debate. Hoje, recebendo a vereadora Perpétua Dantas, do PSDB. Estamos aqui ao lado também do professor Fernando Andrade, me ajudando a fazer a entrevista, certo? Deixa eu registrar aqui, o vereador Fagner Fernandes mandou uma mensagem aqui pra gente, está dizendo: bom dia, eu quero externar minha gratidão e admiração pela companheira vereadora Perpétua Dantas, inclusive pelo apoio à causa animal. Está dizendo aqui o vereador Um abraço, meu amigo, Fagner. Não podia ser diferente.
Pois não, eu vou voltar do bloco pedindo para que o professor possa ficar à vontade com a professora Perpétua Dantas. Vereadora Perpétua, a senhora se sente confortável no PSDB? Me sinto. Por exemplo, a senhora não estaria de malas prontas para o PDT de José Queiroz, que é o partido do Fagner Fernandes, que agora acabou de elogiá-la? Eu pergunto isso porque a gente vê internamente muitas críticas à sua atuação proativa. E do lado da oposição, a gente vê uma receptividade muito interessante. E pelo que eu percebo na sua atuação, desde o seu primeiro dia de mandato, a senhora deixou muito claro que era um mandato que praticamente não seria uma extensão do Poder Executivo, que a senhora agiria com independência. Com a votação da venda do prédio da AME Animal, também na votação para a presidência da Câmara, a senhora vai deixando claro isso de maneira prática. Então, por isso a pergunta, a senhora se sente confortável no PSDB ou já estaria de malas prontas para o PDT e para, quem sabe, alçar voos políticos mais auspiciosos? Quem conhece a lei eleitoral, e você é um profundo conhecedor, sabe que eu eu sou uma pessoa, as pessoas me perguntam, Perpétua, você se sente confortável diante da metralhadora do Tribunal do Júri? Fernando, eu sou uma pessoa que me sinto confortável, sim. Eu estou com a mente tranquila, eu estou com o coração leve e cumprindo. Aí ele pergunta, você acha que eu estou agindo da forma diferente do que você me conhece? Jamais, de forma alguma. Na política a gente tem algumas verdades que tentam ser absolutas e que vão de encontro aos textos, eu digo sempre, de Max Weber, de Política como Vocação. E eu me lembro muito desses textos que eu trabalhei com eles e com a visão minimalista sobre o processo democrático, que a democracia é apenas um arranjo institucional onde a função do povo é apenas produzir um governo. E o governo é quem age sem diálogos nenhum com o povo, e esse povo só é convocado no próximo escrutínio, que é a eleição, para produzir um outro governo. Eu sou uma pessoa que tem uma visão deliberativa do processo. Eu sou uma pessoa que dialogo. Então, comigo, você negocia tranquilamente. Eu fiquei praticamente nós ampliamos a Câmara de Mediação da SES UNITA. Eu tenho parceira do Tribunal de Justiça com vários convênios e a minha vida acadêmica, laboral e política foi dialogada. Então, qualquer esfera impositiva é estranha à minha natureza humana, né? Eu seria uma iluminista se nós estivéssemos no século XVIII. Então, assim, eu não me enquadro em espaços de autoritarismo e sempre estarei lutando pelo diálogo. Vamos dialogar, vamos centrar. E a construção da política deliberativa, ela exige que a população, que o povo, que os movimentos sociais, que os sindicatos, que os conselhos sejam vistos, né? Então, eu trabalhei com isso na minha dissertação de mestrado e estou vivendo na pele as duas teorias que eu tanto... a ideia minimalista da democracia e a ideia versus a ideia deliberativa da construção do processo democrático. Então, as questões impositivas estão distantes do meu abraçar. Mas a senhora está de malas prontas para o PDT. O deputado José Queiroz participou agora há pouco aqui na Rádio Jornal e ele disse, conversamos sim com a Perpétua, inclusive o Vônei Queiroz, a senhora esteve há pouco tempo com o deputado Vônei, e ele disse, não só conversamos, é como estamos esperando a Perpétua, e rasgou elogios à senhora aqui. Eu agradeço muito, né, o deputado José Queiroz. Eu estive numa reunião com ele, inclusive online, assim como estive numa reunião online sobre a DPCA, com o deputado Tony Gel, com a deputada Laura Gomes, e tenho todo carinho, até porque as pautas de luta históricas, né, o deputado Vônei vem abraçando todos os dias, votando em projetos importantes, inclusive pelo direito dos trabalhadores. Então eu fico muito feliz. Eu sou uma estudiosa também da lei eleitoral e a gente sabe que nesse momento nós não temos janela partidária. E eu sou uma mulher, além de tudo, inteligente nesse sentido, e se eu sair do partido agora, eu perderia o meu mandato. E também não tenho motivo nenhum para ser expulsa do partido, até porque o PSDB que eu enxergo não é o do retrocesso, não é o da bandeira necessariamente conservadora, é o do Franco Montoro, né? É o do Mário Covas, e assim como o deputado José Queiroz me fez elogios, que eu fico muito honrada, né? Eu fico honrada e digo isso publicamente. Eu recebi elogios, eu recebo manifestações no WhatsApp
de vários segmentos. Eu recebi parabéns de médicos, de engenheiros, de professores da Universidade Federal, depoimentos, assim como eu recebi de pessoas simples e humildes, do campo, pessoas cadeirantes que disseram, vereadora, muito obrigada. Né? Muito obrigada. Então, eu fico muito feliz, principalmente pelas manifestações de apoio. E eu digo sempre, olha, uma coisa é ser derrotado, outra coisa é ser desonrado. Então, eu sou uma pessoa muito fiel àquilo que eu acredito. Agora, a sua ausência é percebida em alguns eventos do PSDB. A visita do governador Eduardo Leite, a senhora não esteve, pelo menos, naquele evento lá. E amanhã nós já vamos ter a visita do governador João Dória. A senhora vai? A do Eduardo Leite, eu estava na SES UNITA, né? E fiz até algumas críticas das pessoas que começaram comigo por conta das ideias. O Eduardo Leite, ele foi aberto, aderiu e abraçou a candidatura em 2018 do Jair Bolsonaro, muito claramente, defensor de suas ideias. Não é por conta das suas posições agora, necessariamente, que ele vai apagar seu caminhar dentro do seu governo no Rio Grande do Sul. O João Dória, por incrível que pareça, naquele momento fundamental, em março de 2020, ele não só estruturou o Butantan para a produção da vacina, como ele comprou uma briga hercúlea com o governo federal e entrou em uma rota de colisão direta pela manutenção das vidas. Ele, pelo menos, não é negacionista, ele, pelo menos, não é terraplanista, e, neste momento, dentro do PSDB, ele está dentro de uma linha que entra em rota de colisão com outras figuras do partido que dialogam e se abraçam com o Jair Bolsonaro. Então, amanhã, eu estarei, se for possível, na primeira fila, sentadinha lá, no difusora. Professor. Tudo bem, isso é o esquenta das prévias, né, do PSDB, que certamente terá para a escolha do candidato à presidência em 2022. Já sabemos aqui a opinião da vereadora, né, Perpétua Dantas, do PSDB, e a sua predileção pela candidatura do João Dória em detrimento do Eduardo Leite. Com certeza, entre os dois, diante da postura com relação ao governo federal, se a gente pudesse assim dizer. Sim, sim. Né? Vereadora, dentro do PSDB, a senhora acredita que tem espaço para o lançamento, não sei também se a senhora deseja, o lançamento de uma candidatura à Assembleia Legislativa no próximo ano? O PSDB, tudo no PSDB, assim como nos outros partidos, vai depender muito da votação no Senado, da questão das coligações. Eu aqui vou falar como cientista política também, Fernando Andrade, porque o PSDB é um partido que precisa se fortalecer no estado de Pernambuco, ele precisa construir bases e ele precisa, sim, identificar quem são as novas lideranças. Seria muito oportuno, sim, o PSDB a gente não sabe se a Alessandra Vieira, a única representante do PSDB na Assembleia, ninguém sabe se sai ela, se sai o Edson, e, mais uma vez, Caruaru ter que apoiar um candidato de Recife. Um candidato de fora. Eu até brinco com o meu irmão Arnaldo Dantas, que é analista, diz que o povo de Caruaru, com toda razão, é igual a minhoca, gosta de terra, gosta de quem é daqui. E eu acho que o partido precisa fortalecer, sim, essas bases no interior, identificando essa nova cara do PSDB, tirando muito o PSDB dessa linha, né, do conservadorismo que fez parte, e mostrando, participei de uma live com a Ieda Crucius, com a Iraí Mota, com algumas mulheres que fazem parte do PSDB Mulher, e tem muitas pessoas do PSDB com esse novo perfil. Entretanto, há locais em que esse novo perfil, muitas vezes, vai de encontro com o conservadorismo reinante, né? E aí meio que destoa deste PSDB novo que estão querendo lançar. Mas eu sou uma pessoa sempre esperançosa. Quem está registrando um abraço aqui para a senhora também é a professora Ana Maria Barros. Ela está dizendo: Perpétua, sua história de luta em defesa dos mais pobres honra a todos nós. Parabéns pelo mandato popular, progressista, de coragem. Apoio não é submissão. Muita força e luz, disse aqui a professora Ana Maria Barros. Com certeza. Beijo, Ana Maria de Barros. Muita inspiração nessa mulher guerreira, corajosa. E ontem, quando eu fui votar contra o projeto, né, da alienação do terreno da animal, eu, com muita honra, dediquei o meu voto aos 20 anos de luta dessa protetora, cuidadora, militante da causa animal, porque esta mulher lutou muito com Enilda e com todo mundo da Uderba pela conquista daquele terreno. Ana esteve presente nas reuniões do termo de ajustamento de conduta que garantia aquele espaço para a causa animal. Então, ela sabe muito bem que
que essa causa é uma causa nobre e que merece atenção. Não pode ser uma política de segunda classe. Uhum. Por que a senhora votou contra? A senhora deu uma explicação breve, mas não vai deixar, de certa forma, o governo insatisfeito com a senhora? Eu tenho que saber se o povo está insatisfeito comigo. Eu tenho que saber se a legalidade que tanto se clama está sendo cumprida. Na reunião, e aí eu fico muito feliz com a publicidade da reunião da Comissão de Redação de Leis e de Orçamento, que foi na última terça-feira. Gente, assistam essa reunião, está lá publicizada no Facebook do Poder Legislativo. E eu disse o seguinte, a lei pode até ser boa, a intenção pode até ser nobre. Me digam, eu até sugeri, eu disse ao secretário de governo, quem propõe a lei, dentro do processo legislativo, você é o dono da propositura. Eu posso retirar a qualquer momento. Eu não posso desistir da ação a qualquer momento, quando eu sou autora. Junte um plano de trabalho. Como é que vai ser? Não, a gente não tem dúvida. Vai ser uma clínica, em um prédio onde funciona hoje a Secretaria da Mulher, não sei nem para onde é que a Secretaria da Mulher vai. Vai ter o canil em tal lugar, o gatinho em tal lugar, o curral. Bote por escrito, junto no plano, os protetores. Existe uma história em torno daquilo ali. Então, esse diálogo com os movimentos sociais de protetores da causa animal, com os vereadores, tem o Fagner Fernandes e tem o Anderson Correia. Eu quero aqui parabenizar ambos pela votação também ontem. Essas pessoas, que eu lhe digo, vamos fazer uma política dialogada. Não é porque a gente tem o poder da caneta que a gente vai apagar toda uma história de luta em respeito a essa causa. Então, eu votei contra por isso, porque aquele terreno tem um TAC, aquele terreno foi destinado para a causa da proteção animal, está lá garantido, pelo menos no termo de ajustamento de contas, mas mais do que isso, pela falta de diálogo e mais do que isso, porque no projeto de lei, eu estou aqui com um constitucionalista, tinha que ter, segundo a lei orgânica do nosso município, tinha que ter um prazo estabelecido e uma cláusula de retrocessão. Eu bati um papo na sala dos professores, eu dei aula na quarta-feira à noite, me sentei aqui, eu não vou dizer o nome dos meus colegas, e bati um papo com pessoas que entendem. E aí na conversa tinha procurador, tinha juiz, tinha promotor de justiça. Meu Deus do céu, será que esse povo todinho está errado? Será que esse povo todinho não sabe interpretar a lei orgânica? Então, à noite, eu tive quase um workshop, uma capacitação, porque eu sou uma pessoa que tem que aprender. E aí eu não fiz mais do que mandou a minha consciência e do que mandou também a legalidade. Professor. Muito bem, nós tivemos alguns pedidos inusitados na Câmara. Por exemplo, houve um vereador, né, o vereador Anderson Correia, que queria a construção de uma estátua, de um gato, de um cachorro, ali na frente da Câmara dos Vereadores. E isso foi, evidentemente, não foi para frente. E agora essa questão da venda, no caso do terreno da AME Animal. Como a senhora vê essa questão da causa animal, com esses dois episódios na Câmara? A senhora vê que existe uma sensibilidade dos vereadores com a causa animal? Ou isso de fato é relegado a um segundo plano? Eu pergunto isso porque o povo de Caruaru, dos 23 vereadores, elegeram 2 com a bandeira da causa animal. Então eu quero crer que há muitos eleitores sensíveis a esse tema. Será que a Câmara também é sensível a esse tema da causa animal? Eu acho que um projeto não pode marcar para sempre a história dessa legislatura. Eu sou uma pessoa, como eu disse, meu nome não era para ser Perpétua, era para ser Esperança. Você é Perpétua, você não perde esperança. Perco não. Perco não. Ah, mas você vai... Perco de jeito. Olha, a votação de ontem não pode retratar. E aí eu quero mandar um grande abraço para os meus 22 colegas que lá estão. Eu entrei numa live para dizer isso. Eu acredito que ontem houveram outras questões para além da causa animal que foi fundamental nesta votação. Mas eu não vou dizer que a Câmara é insensível. Foi aprovado um projeto importantíssimo naquela casa, de autoria do vereador Fagner Fernandes, que proíbe, inclusive, no município de Caruaru, as cirurgias estéticas nos consultórios veterinários, fora outros projetos de lei do vereador também Anderson Correia e requerimentos que diariamente eles estão ali lutando por esta causa tão digna, tão justa, e que a gente tem que lembrar que animal não tem voz, não tem vez, não vai fazer piquete, não vai fazer aglomeração, não vai fazer protesto, mas existe. Por que esses 2 homens estão na Câmara de Vereadores? Porque eles estão acompanhados, companheiro Fernando Andrade, de uma massa de eleitores
que são formadores e formadoras de opinião, que são os protetores, que são os cuidadores, que são as pessoas que estão vinculadas a ONGs, a institutos e a instituições de defesa da proteção animal. Então, é uma causa importante, é relevante. Eu acho que o episódio de ontem, assim como o que aconteceu em outras legislaturas, é um episódio, claro, lamentável, a gente tem que lamentar. Foi um retrocesso, eu disse isso, para a pauta, foi um grande retrocesso. Tanto é que essa palavra retrocesso na causa animal foi usada por muita gente ontem, inclusive pelos vereadores. Mas eu não vou dizer que criou a etiqueta com relação a essa causa, assim como não acredito. Bom, eu tive emenda da saúde, que foi rejeitada, emenda da educação, eu vou falar rapidinho das minhas emendas. Eu vou dizer que os vereadores são isso? Claro que não, né? Claro que não. Ontem foi, claro, um episódio lamentável, que a Câmara de Caruaru vai virar a página. Hoje é outro dia, e semana que vem eu chegarei, como eu sempre chego, com um coração cheio de esperanças pela construção de dias melhores. E isso foi um episódio vergonhoso e lamentável que aconteceu, a gente vai virar a página e vai caminhar. Pois não, 11h52, eu vou a um intervalo. Na volta, eu vou pedir para que a senhora possa destacar algumas emendas de sua autoria. 11h52. Debate na Rádio Jornal Caruaru. Comando Geral, fim de semana. Rádio Jornal. Aqui na Rádio Jornal Caruaru, você fica sempre bem informado a qualquer hora e em qualquer lugar. É programação de qualidade e conteúdo com a credibilidade que só a Rádio Jornal tem. E você, nosso ouvinte fiel, quer ganhar prêmios? Acompanhe nossa programação e baixe o app da Rádio Jornal. Comente "Eu quero ganhar" no painel interativo ou pelo WhatsApp no 996017448. Você concorre a tanquinhos e brindes da Rádio Jornal. Siga nossas redes sociais e acompanhe as novidades. Rádio Jornal, na nossa frente, só você. Você possui pet shop ou loja de produtos agropecuários? A Rural Shop Caruaru dispõe dos melhores produtos do mercado. Nossa equipe está preparada para te atender com qualidade. Entre em contato pelo WhatsApp 81 999 14 0940. Rural Shop Caruaru, saúde animal é o nosso campo. Plantão de polícia. Chuvanildo Silveira. Daqui a pouco no Plantão de Polícia a gente vai falar a respeito dos crimes que aconteceram de ontem para hoje. 11 pessoas assassinadas, 214 já pessoas assassinadas só esse mês no estado, e de janeiro até o momento 2.145 pessoas assassinadas de janeiro até agora. Vamos falar do crime de morte que aconteceu lá em Garanhuns, crime de morte que aconteceu em Palmares e também na cidade de Barreiros. Então, essas e outras notícias, daqui a pouquinho, inclusive a prisão dos 3 indivíduos que estavam assaltando. Daqui a pouquinho, meio-dia do Plantão de Polícia. Rádio Jornal, Rádio Notícia. A Rádio Jornal reforça a importância de garantir a sua imunização contra a Covid-19 e não deixar de ir tomar a segunda dose da vacina. A segunda dose faz com que o organismo tenha tempo para fabricar os anticorpos necessários para garantir a sua imunização. Estar completamente imunizado contra a Covid-19 pode significar a diferença entre estar vivo e saudável ou gravemente doente. E então, já tomou a sua dose de esperança? Voltou para tomar a segunda? Vacina salva vidas. Uma campanha do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. O casamento da Bruna estava cheio de sorrisos. Dela, do noivo, da família e da dona Jacira, que conseguiu abrir sua confeitaria a tempo de atender ao casamento. Esse final feliz só foi possível porque na cidade da Bruna e da dona Jacira, a Lei de Liberdade Econômica já foi implementada, permitindo a abertura de empresas de baixo risco, sem a dependência prévia do alvará, a contratação de empregados de maneira mais rápida e muitos outros benefícios para o comércio e para toda a cidade. Com a Lei de Liberdade Econômica é assim: mais liberdade e menos burocracia para empreender e gerar empregos. Verifique como está a lei na sua cidade. Saiba mais em gov.br/liberdade econômica. Lei de Liberdade Econômica. Mais do que uma lei. Benefícios para todos. Adote as medidas de proteção contra a Covid-19. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
Debate na Rádio Jornal Caruaru. Ok, 11h56, a conversa é boa, o tempo vai embora. Estamos recebendo hoje a vereadora Perpétua Dantas, do PSDB, aqui no nosso debate. O professor Fernando Andrade também está aqui ao meu lado, me ajudando nessa entrevista. E aí eu vou deixar para que a senhora possa destacar, né, a gente nessa reta final, essas emendas de sua autoria na Câmara de Vereadores, claro, vereadora. Muito obrigada, Berg, por esse espaço. E eu queria dizer a vocês que vocês têm acesso ao SAPL da Câmara através do site e que o projeto de lei da LDO é o 9.059/2021 e todas as emendas também estão no SAPL. Nós fizemos emendas para a saúde e aí eu advirto a quem está nos ouvindo que todas as emendas que eu vou falar agora, rapidamente, que eu sou ligeira, elas têm parecer jurídico favorável da consultoria jurídica da Câmara e elas passaram por unanimidade por todos os integrantes da Comissão de Redação de Leis e da Comissão de Orçamento. Então, do ponto de vista da legalidade, elas foram aprovadas. Foram rejeitadas ontem em plenário, mas foram aprovadas. Na saúde, implantar ambulatório para o atendimento da população LGBTQIA+, com atendimento especializado para essa população. Fortalecer a rede de saúde nos 4 distritos de Caruaru, ou seja, na zona rural, fazendo a chamada caravana itinerante para a realização de exames, consultas com especialidades, justamente pela dificuldade da zona rural, do povo da zona rural, ter acesso aos equipamentos de saúde. Ampliar os leitos infantis para a internação de crianças no Hospital Manuel Afonso. É uma agonia quem é do SUS que tem que ir para o Recife. E implantar uma UTI neonatal na maternidade Casa de Saúde Bom Jesus. Essas foram as emendas da saúde. A emenda com relação à zona rural, na parte de desenvolvimento econômico. Requalificar as estradas da zona rural, facilitando o transporte de pessoas e mercadorias produzidas pelo povo do campo. Toda a questão daqui tem uma reclamação desgraçada dos vereadores por conta das estradas em péssima conservação. O que é que precisa? Mais dinheiro para melhorar a estrada da zona rural. E a emenda foi derrotada. Mas vamos embora que Esperança é o meu nome. Emenda 72, que trata de limpeza urbana, iluminação e feiras. Intensificar a coleta de lixo na zona rural, aumentar a contratação de pessoal. Está horrível. É uma vez por semana que o carro passa, aí junta dinheiro, junta sujeira, entulho e é jogado no meio ambiente. Ou então a pessoa guarda. Então a gente pediu para intensificar a coleta de lixo e adquirir, na meta 2.18, caçambas fixas para a coleta de lixo nas comunidades rurais e nas periferias. Quem trabalha... Eu não sou ambientalista, minha gente, mas a causa do meio ambiente é fundamental. Então, o lixo é uma questão de saúde pública e de educação, e a gente precisa melhorar a condição do dinheiro. A emenda 74, que nós fizemos, trata de... essa é importantíssima. Esporte, cultura e lazer. E eu tive 1, 2, 3, 4, 5, eu tive 6 metas aprovadas. Ampliar o apoio na participação de atletas de alto rendimento em competições regionais, nacionais e internacionais, porque Caruaru é um celeiro de atletas. Requalificar praças nos bairros de periferia e zona rural, fomentando a prática de esportes e de lazer nesses espaços. E aí é funda... Gente, eu morei na periferia, na Vila Parinácio. Você constrói uma praça, requalifica, você entrega um espaço de dignidade e de interação coletiva. Implantar, desenvolver e ampliar o Plano Municipal de Cultura, realizar a Conferência Municipal de Cultura, uma das mais importantes, vocês que são da cultura que estão me ouvindo, ofertar programa permanente de cultura no município, contemplando teatro, música, dança e artes plásticas. Cultura não é evento, cultura não é só festa. A gente precisa em Caruaru de um programa permanente de janeiro a dezembro, garantindo que a cultura aconteça de fato no nosso município. Fortalecer o Conselho Municipal de Cultura na promoção de suas ações e de seus projetos. Está terminando. A emenda 75, implantar projeto para a recuperação do patrimônio arquitetônico da nossa cidade, que precisa. Nós não temos história, a gente tem que preservar e garantir a manutenção do pouco que resta do patrimônio arquitetônico de Caruaru. A emenda 76 trata das garantias de direitos. Essa foi muito triste. Ampliar o programa Qualifica Caruaru para o atendimento da população da zona rural, levando cursos de qualificação profissional. Fortalecer a rede de atendimento à população de pessoas com deficiência no município.
implantar política de enfrentamento ao racismo nas escolas da rede pública de ensino, fortalecer as ações do Conselho de Igualdade Racial, ampliar o atendimento do CREAS, que fortalece a política de proteção ao direito da pessoa idosa em Caruaru, e implantar no âmbito do município campanha permanente contra a LGBTfobia. E, por fim, com relação às emendas da educação, senhores educadores, estudantes, pais de alunos, implantar programa de acompanhamento pedagógico de crianças e adolescentes com deficiência na rede de ensino com profissionais qualificados. A gente não aguenta mais gente que só tem ensino médio, que tem que se qualificar para poder fazer o processo de ensinagem. Melhorar a qualidade de oferta de transporte escolar para os estudantes da rede municipal de ensino que estudam na zona rural e nos residenciais de Caruaru. Desenvolver programa de implementar formação continuada dos professores para a utilização de ferramentas tecnológicas e plataformas digitais para o aproveitamento do ensino e da aprendizagem e implantar programa de formação continuada dos professores da rede municipal para a comunicação não violenta e cultura de paz para o enfrentamento da violência nas escolas. Então a gente teve uma emenda que alcançou várias áreas fundamentais para a construção de políticas públicas que precisam de recurso. E porque aí não, mas está no plano de governo, não, mas está implícito, gente. A gente emenda aquilo justamente que não está previsto, aquilo que não está escrito. Então, eu não aceito o espaço da criminalização por exercer a minha função constitucional garantida pela Constituição Federal do Brasil, que é a propositura de emendas. Ok, vereadora Perpétua Dantas, obrigado pela gentileza da sua presença aqui com a gente, tá? Muito obrigada, eu estou sempre à disposição. Um beijo para o povo de Caruaru, continuaremos sempre firmes na luta e com nossas pautas e bandeiras, que foram as que me trouxeram para o poder legislativo. Eu sou uma pessoa fiel aos meus princípios e continuarei sempre. Professor, valeu, viu? Tudo bem, Berg? Bom dia, boa tarde já e a todos os nossos ouvintes da Rádio Jornal. Ok, 12:03, está chegando o plantão de polícia com Edeilson Lins e Givanildo Silveira. Boa tarde a todos.